Vamos lá, gente, só atualizar, porque agora à noite mesmo já tem atualizações sobre esse caso. A oposição e também membros ali do Centrão no Congresso Nacional dizendo que vão buscar uma CPI e um novo pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. As medidas se baseiam numa suposta atuação de Moraes junto ao Banco Central em favor do Banco Master, que contratou a mulher do ministro para atuar em favor do banqueiro Daniel Vorcaro. A reportagem é de Luciana Amaral. A revelação feita pelo jornal O Globo e confirmada pela CNN aponta que Alexandre de Moraes procurou o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para tratar de interesses do banco de Daniel Vorcaro. O banqueiro contratou a mulher de Moraes, Viviane Barsi de Moraes, como sua advogada. Para a CNN, o deputado federal Marcel Van Hatten, do Novo, disse que o objetivo é aproveitar o recesso para buscar o máximo de assinaturas de deputados e senadores a um novo pedido de impeachment. Já o pedido de CPI é analisado pelo senador Alessandro Vieira, do MDB. Para a oposição, Moraes tentou usar do cargo para beneficiar o Banco Master junto ao Banco Central. Procurados, nem Moraes nem o BC quiseram comentar. As medidas prometidas pelos parlamentares acontecem ao mesmo tempo em que um manifesto atrai empresários e expoentes da sociedade civil. Quase 10 mil pessoas já aderiram a um abaixo-assinado que cobra a implementação de um código de conduta para os ministros do Supremo Tribunal Federal. A petição online conta com o apoio de ex-integrantes do Supremo, como Aires Brito, Marco Aurélio Melo e Rosa Weber, além do ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, do ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, e tem ainda a adesão de acadêmicos e empresários. O manifesto afirma que o judiciário brasileiro, poder que deve representar o exemplo mais elevado de ética, conduta e valores democráticos, hoje revela fragilidades que corroem a grandeza da sua missão institucional. O grupo também menciona a declaração do presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, que defendeu a necessidade de um código de conduta para os ministros. O debate ganha corpo na esteira de casos que lançaram dúvidas sobre o comportamento de integrantes do Supremo, como, por exemplo, a viagem do ministro Dias Toffoli, relator do caso Master no Supremo, na companhia do advogado de um investigado em um jato particular, além do contrato de 129 milhões de reais da advogada Viviane Barsi de Moraes, mulher do ministro Alexandre de Moraes, também com o Banco Master. A implantação do Código de Conduta ainda poderia lançar holofotes sobre os eventos organizados pelo IDP, instituto ligado ao ministro Gilmar Mendes, e que recentemente reuniu empresários, políticos e ministros em Portugal. Nesta segunda-feira, Gilmar Mendes disse não ver necessidade de código de conduta no STF e defendeu que a legislação brasileira já regula a conduta de ministros. Professor Walter, qual a gravidade desse episódio? Essa gravidade é muito grande. Por quê? Porque se trata de crime. Nós tivemos uma notícia de crime e essa gravidade aumenta, Caio. Por quê? Quem é o titular da ação penal pública é o Ministério Público e, no caso específico, o Procurador-Geral da República. E o Procurador-Geral da República, que tem um poder-dever de apurar, até agora silenciou. Flávia, quanto que isso constrangeu hoje o Supremo? Hoje não se falou muito disso, mas tem uma questão interessante que o ministro Gilmar chamou os jornalistas hoje para conversar e falar exatamente sobre o Código de Conduta. Na visão dele, ele diz que não é contra, mas ele diz que não vê necessidade porque a legislação brasileira tem todo o respaldo ali para proteger, né, de excessos do judiciário. E aí ele até elencou alguns exemplos ali comparando com o Código Alemão, que é o que o Fachin está tentando importar, né? O modelo que o Fachin está tentando importar para o seu código de conduta. Então, assim, hoje foi meio um silêncio, mas teve essa reação ali do ministro Gilmar de tentar chamar a imprensa para falar sobre isso, sobre a posição dele em relação a isso e também a defender o ministro Alexandre. Ele falou que não vê, ele acha o Alexandre uma pessoa muito íntegra, então ele fez esse movimento, foi o único ministro ali que naquele momento ainda fez um movimento. Ô Daniel, o silêncio ali, tanto do Banco Central também, não teve nenhuma manifestação oficial,
Supremo Tribunal Federal, nenhuma nota oficial. Ministro Alexandre de Moraes, nenhuma nota oficial. Nós, que somos repórteres, nós três aqui, professor e jurista, a gente sabe que quando publica-se uma reportagem e não há desmentido, não há nota oficial, é porque a reportagem invariavelmente costuma ser verdadeira. Esse silêncio das duas instituições envolvidas não piora as coisas? O silêncio de todo mundo, na verdade, né, Caio? O professor Bruno Caraza, da UFMG, num artigo no Valor Econômico hoje, lembrava muito bem que só existe oferta quando há demanda. E o que ele diz, olha, a importância de um código de conduta para cada lado do balcão. O que ele quer dizer? Não só o STF está se calando, não só o Banco Central está se calando nesse caso, mas OAB, por exemplo, CNJ, as empresas têm se calado. Então a gente viveu muito aqui no imediato pós-Lava Jato um overcompliance. Esse overcompliance era mais ou menos o seguinte: qualquer empresa, digamos um executivo de qualquer empresa, ia visitar sua filha e no condomínio, apertava o botão do elevador, entrava e tinha um deputado federal, ele precisava correr loucamente para o compliance da sua empresa, dizer que pegou o elevador com o deputado federal, que ele podia tá praticando alguma coisa de errada, que era importante o compliance saber. Isso era o overcompliance. O que a gente está vivendo agora é uma espécie de subcompliance, em que pode-se apregoar fartamente os valores do ESG, lembrando que o G é a governança, mas você não pratica efetivamente. Você tem empresas que estão patrocinando eventos, que estão fazendo remunerações cruzadas, que estão estimulando ali uma relação muito obtusa com o judiciário e não acham nada demais e também não comunicam. Lembrando, né, professor, que esse caso está sob sigilo, imposto pelo Dias Toffoli, que puxou o caso Masser para o Supremo Tribunal Federal, foi reforçado isso pelo Tribunal de Contas da União. Mas o que eu queria te ouvir, professor, é justamente, seria óbvio que um ministro do Supremo Tribunal Federal, do porte do ministro Alexandre, né, que é um ministro estudado, né, não deveria ter conversas a respeito da situação do Banco Master, que contratou o escritório de advocacia da esposa. Não é muito surreal, um pouco, meio bizarro, que isso possa ter acontecido? Sim, e até por isso a gente tem que ter uma apuração muito boa, porque isso choca, né? Imagina um ministro a cometer crime de advocacia administrativa. Mas, Caio, eu acho que nós estamos sendo enganados com essa história do código de ética, do código de comportamento. E digo por quê. A necessidade de um código de ética, de comportamento, por evidente. A LOMAN, a Lei Orgânica da Magistratura, está aí, mas não se aplicou nunca com relação a ministros do Supremo. Esse é o ponto. O que adianta a gente ter um código de ética, um código de conduta, se nós não temos um órgão fiscalizador e um órgão que vai aplicar sanções para aquele que se desviou no seu comportamento, que não teve postura e compostura? Está percebendo, Caio, que isso vai virar, desculpe a expressão é forte, mas vai virar perfumaria. É uma perfumaria. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E se fizer, o que vai acontecer? Absolutamente nada, porque o Supremo já entendeu que o Conselho Nacional de Justiça não tem poder disciplinar sobre os seus ministros. Então, estamos falando muito de código de ética, de código de conduta. É importante isso. Sim, mas nós estamos esquecendo que precisa ter um órgão para fiscalizar e para aplicar a sanção. Só lembrando que há uma ordem legal que proíbe, no caso, o Banco Central e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, de se manifestar sobre esse assunto. Flávia, o professor estava colocando sobre a questão do Código de Conduta. Na sua intervenção anterior você falou disso. Onde está o problema do Código de Conduta? Por que parte, pelo menos, do Supremo Tribunal Federal resiste à ideia de um Código de Conduta que o presidente Edson Fachin tenta levar adiante? Tem muita essa discussão de quem vigia o vigilante, né?
nessa questão do Código de Conduta. E se você já tem toda uma resistência sem nenhum tipo de sanção, imagina tendo sanção. Agora, está muito claro que o presidente Edson Fachin, ele não escondeu isso, né? Que ele quer isso como legado da gestão dele. Trazer esse código de conduta e minimamente ali, porque realmente, como o professor colocou, hoje os ministros do Supremo, eles não seguem ali, eles não são obrigados a cumprir ali a LOMAN, que é a Lei da Magistratura Nacional, nem as regras do CNJ, né? Então, acho que o código de conduta é uma ideia ali do Fachin, meio que para criar um padrão de conduta mesmo, quase como um código de comportamento, né? Tipo um manual de boas maneiras, que seria o que o ministro Fachin quer. E a preocupação dele é que, por exemplo, na Alemanha, esse código ele veio ali mais ou menos no período em que estava crescendo muito a extrema-direita, tanto principalmente na Hungria, e a Alemanha quis proteger um pouco a instituição, né? O Tribunal Constitucional Alemão fazendo esse código de conduta. Então, acho que a ideia do Fachin é muito nesse sentido, de tentar proteger o próprio Supremo, a instituição Supremo. Pode parecer um pouco utópico, mas isso é o que ele pretende deixar ali como legado, mesmo ele tendo resistência de outros colegas da Corte. O Daniel, de algum modo, esse episódio de hoje, que se soma ao episódio do próprio contrato de milhões, né? Acho que são mais de 100 milhões de reais o contrato da esposa do ministro Alexandre de Moraes com o Daniel Vercaro, que se soma ao episódio do jatinho que o Dias Toffoli pegou com um advogado de um dos executivos do Banco Master, que se soma com outros tantos casos do Supremo. Isso dá combustível para o Congresso neste embate com o Supremo, ou como colocou o professor, vira perfumaria, daí já tem Natal, Ano Novo, janeiro, Carnaval, isso quando voltar os trabalhos legislativos vai ser quase março, já vai ser eleição, ou esse caso você sente, pelas conversas que você teve aí, que ele é diferente? Caio, olha, é sempre ruim para o clima, para a percepção do Congresso sobre o Judiciário, para o clima entre as instituições, mas isso já aconteceu de uma forma muito pior ali naquela liminar dada pelo Gilmar Mendes com a lei do impeachment, e você lembrou bem, tem um longo recesso, um longo janeiro pela frente para colocar água na fervura. Hoje, nesse café com jornalistas, que a Flávia Maia nos relatou aqui, que o ministro Gilmar Mendes fez no Supremo Tribunal Federal, ele disse que achava, como foi a palavra, que não havia clima para julgar o caso das emendas parlamentares em 2026, que ele achava um caso delicado para se tratar em ano eleitoral. Ele faz referência a esse julgamento, me parece, Caio, e os primeiros julgamentos de deputados que supostamente são acusados de desviarem recursos a partir de emendas parlamentares. Me parece que ele faz referência a esse caso porque esse sim é um botão que, se acionado, detona uma bomba nuclear na relação da Praça dos Três Poderes. Esse sim é capaz de azedar de vez e de um caráter mais estruturante para o azedume nas relações entre Congresso e Judiciário. Por isso, Gilmar Mendes, que consegue ler muito bem esse cenário político, diz, olha, alto lá, não vamos tratar disso em 2026, deixa um pouco mais para frente, porque somados a esses casos, lei do impeachment, todos esses casos que a gente está vendo aqui, que você relatou, aí sim você tem um caldo mais grosso, mais engrossado para uma reação maior do Congresso. Agora, professor, a Flávia colocou na colocação anterior dela e uma frase que eu até coloquei no meu roteiro aqui que eu gostaria de te ouvir. Quem fiscaliza os fiscais? Assim, por favor. Isso eu disse ontem no William Vac Especial. Qui garde le gardien é a frase que vem do antigo direito romano, passa e ganha muita força no direito administrativo francês. E quem é o guardião? O guardião, evidentemente, é o Supremo. E quem fiscaliza o guardião? No momento, ninguém. Atenção, ninguém. Volto ao ponto. Adianta ter um código de ética. Ora, e se alguém cometer alguma infração ética, imoral, qual a reação? Nenhuma. Então vai virar perfumaria, eu insisto. Agora a questão,
de quem guarda, quem fiscaliza o fiscal. Veja, isso é importante, porque podem ter elementos. O que nós já tivemos? Nós tivemos todo um trabalho na Constituição, Caio, do que, e o ministro Tomás Bastos, ministro da Justiça, levantou a bandeira de um Conselho de Controle Externo. E o que ele conseguiu? Ele conseguiu um Conselho Nacional de Justiça, que é um controle interno e corporativo, porque é composto por uma maioria de juízes. Ora, e depois o Supremo diz: nós estamos topograficamente acima na Constituição, acima do Conselho Nacional. Não devemos nada a eles, nem satisfações, e eles não têm poder algum sobre nós. Essa é a situação. Nós precisamos ter na frente essa radiografia. Respondendo à tua pergunta, quem fiscaliza o fiscal? Ninguém. Aí fica complicado também, né, professor? Bom, quem deveria fiscalizar o fiscal é o Senado Federal, que tem mais de 50 pedidos de impeachment contra ministros do Supremo, que invariavelmente esses pedidos de impeachment acabam entrando em negócios, em acordões com os presidentes das cúpulas do Congresso Nacional, porque aí é outro problema do sistema também, que o Supremo Tribunal Federal investiga criminalmente deputados e senadores que temem uma investigação por parte do Supremo, e aí acaba-se ali se desenhando um cenário que ninguém cuida de ninguém. Ô Flávio, você que vive um ambiente... Caio, Oi, pois não, Caio, professor, pois não. Em cima disso, desculpe Daniel e desculpe Flávia, mas em cima disso que você está falando. E o Daniel acabou de lembrar a liminar do ministro Gilmar Mendes. Hoje, atenção, qual seria um enquadramento? Evidentemente, enquadramento penal está aí, advocacia administrativa. Mas vamos ver o enquadramento para crime de responsabilidade de impeachment, que é lá o artigo 53, se não me engano, o parágrafo 3º. Ou seja, ter uma conduta iliberada e de modo a não atentar ao decoro e à dignidade da instituição. Sabe o que acontece, Caio? Nessa liminar, o Gilmar Mendes suspendeu esse artigo. Então não daria nem tese para enquadrar aí no impeachment por causa dessa canhestra, torta, absurda liminar do Gilmar Mendes. Só essa liminar mereceria um impeachment. Ô Flávio, você que vive o dia a dia do Supremo Tribunal Federal, sua área de cobertura, o quanto que o Supremo teme, de fato, um processo de impeachment inédito contra o ministro do Supremo? Bom, o que se escuta ali nos bastidores, né, em conversas, a questão do Supremo, que eles falam muito é da independência, né, da Corte. Esse é o discurso que eles usam, né, não sei como escudo, de que se você começa a colocar um código de conduta, se você começa a colocar um monte de regra, você está atrapalhando a independência e a imparcialidade dos juízes, que vão começar a julgar, entre aspas, com medo, né, e de forma imparcial, porque vão ficar temerosos do que pode acontecer. Então, esse que é, assim, o discurso, o escudo, né? Mas é isso, e eles, como o professor colocou. Agora, mesmo que tenha essa questão de um crime, o artigo está derrubado por conta da liminar do ministro Gilmar. Então, ele só voltou atrás em relação à PGR. Então, ainda o quórum está maior para ministros do Supremo e esse artigo também está suspenso. Então, realmente está mais difícil, além de toda essa negociação. E como o Daniel colocou, a gente tem que lembrar dos inquéritos que investigam emendas e ainda tem esse outro julgamento das emendas impositivas, que também ele já está todo instruído, ou seja, ele já está todo pronto para ser julgado e agora está nas mãos ali, o relator é o ministro Flávio Dino, se ele vai dar andamento ou não em 2026 em relação às emendas impositivas, a constitucionalidade delas, né?